Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 13 em diante. Eu mais uma vez agradeço a saudação, agradeço pelo convite, cumprimento aos pastores aqui presentes e posso dizer que quando eu venho aqui, eu me sinto em casa, eu não me sinto visita. Como disse aqui o pastor Celso, me conhece desde pequena, né? Desde que era chamada Paulinha. Agora a Paulinha cresceu, graças a Deus. Multiplicou. Tem mais 3 Paulinha aí. Então, e retorno a dizer, eu sempre digo isso, eu e a minha congregação saudamos a igreja, porque a gente sai de casa com a congregação. E volto a falar o que eu falei ontem, o culto a Deus começa em casa. É lá que a gente começa a adorar o Senhor. A gente vem na igreja para estar na comunhão, mas a gente aprende a amar a Deus dentro de casa. Palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13 em diante, que nos diz o seguinte: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, que a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófia. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará a arca uma janela, e um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo segundos e terceiros. Que eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para fazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu, tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Não quero perder tempo falando do livro, mas para alguns irmãos que não estavam ontem, nós falamos desse trabalho qual o Senhor tem colocado no nosso coração, que na verdade é o resultado da nossa vida. E eu digo sempre que o casamento me trouxe um ministério. E aprendemos com o Senhor, esse ano nós vamos completar 20 anos de casado, então nós temos algumas experiências com Deus e aprendizado, mas o objetivo era que a palavra alcançasse mais corações. Ontem eu estava testemunhando que a semana passada eu recebi um áudio de um pastor que comprou alguns livros e destinou a alguns casais que ele sentiu no seu coração, e um casal, uma família que já estava separada legalmente, que teve acesso, começou a estudar essa palavra, Deus tocou no coração, e ele me mandou um áudio muito feliz, dizendo que a família, Deus trabalhou naquele coração, naquele casal, e eles vão se casar novamente. Deus restaurou. Então são ferramentas que Deus pode trabalhar, mas irmã, está tudo bem. A gente sempre está trabalhando para estar tudo ótimo na nossa casa. A gente está sempre aprendendo. Também você pode conhecer algum casal que está precisando, e às vezes você não tem aquele tempo, aquele momento de ficar conversando. Então, apresentei com um livro. Aqui também tem momentos onde as pessoas vão fazer exercícios, vão pensar, vão se questionar, e Deus pode estar trabalhando. Mas, irmãos, eu não quero me deter tempo nisso, e quero falar a respeito do tema desta noite, do tema deste congresso, que é Família, um projeto de Deus. O título da mensagem nesta noite é: Deus me confiou o seu projeto. Deus me confiou o seu projeto. Vamos repetir? Deus me confiou o seu projeto. Ontem nós falávamos que o projeto de Deus, o plano de Deus é perfeito. Ontem nós falávamos a respeito da criação. Deus cria o homem, forma, planta um jardim, coloca o homem lá. Falávamos daquele rio que sai do Éden com 4 braços, e cada parte do rio tem algo a nos ensinar da parte de Deus, para que a nossa casa possa ser abençoada. E concluímos a mensagem a noite passada falando que Deus deu uma incumbência para o homem, para Adão.
Deus deu para ele condições, plantou um jardim, colocou no Éden, que é deleite, prazer. A família é um lugar de deleite, de prazer. É o paraíso que o Senhor colocou para você aqui nessa terra. E deu condições. E nós falávamos deste rio que sai da banda oriental. E vemos em Ezequiel o mesmo rio saindo do santuário da banda oriental. Ou seja, Deus não muda o seu padrão. Deus não muda o seu plano, o seu projeto para a família. Falamos que desses rios, cada parte dele representa algo muito importante. Pison, aquele que rodeia o que é precioso. Nós falamos de Gion, aquele que avança. Nós falamos também de Itequel, aquele que vai rápido, progride, vai em frente. Falamos de Eufrates também, aquele que é doce, que é frutífero. Tudo isso é importante para entender o plano de Deus, o projeto de Deus para a família. Agora nessa noite nós vamos falar a respeito que esse projeto, este plano perfeito de Deus, o Senhor confiou a mim e confiou a você. Deus chama Adão no jardim do Éden e dá para ele uma incumbência. Ele tinha todas as condições, toda a estrutura, o jardim, o alimento, a família, os rios, tudo estava apontando para um plano maior de Deus para a sua família. E Deus dá a ele uma incumbência de lavrar, ou seja, cultivar aquele jardim e guardar dele. Guardar. Deus deu para ele algo muito importante, uma ordem de cultivar, ou seja, você precisa plantar, você precisa cuidar do teu jardim, você precisa cuidar da tua família, plantar o relacionamento, plantar a comunicação. E não é fácil, todo agricultor sabe que muitas vezes vai ter terra difícil, vai precisar ir ao campo, vai precisar tirar as pedras, vai precisar ter um esforço muito grande para que essa terra possa ser cultivada, possa ser cuidada, possa receber adubo, possa receber nutrientes, possa receber todas as necessidades para que ela venha produzir. E Deus deu essa incumbência a Adão, e muito mais que isso, de guardar, de zelar por esse jardim. Deus nos deu um plano perfeito, um projeto, e nos deu uma incumbência de cuidar dele, de zelar dele. E nós sabemos que neste tempo nós conhecemos por dispensação aqui da inocência, onde Deus se comunicava com o homem. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor vinha na viração do dia conversar com Adão. Eu entendo que o Senhor estabeleceu ali uma comunicação, um relacionamento com aquela família. Deus tinha prazer de se relacionar, de conversar com o homem ali naquele lugar, de conversar com aquela família naquele lugar. Mas o homem distanciou-se do propósito de Deus e caiu no pecado. A desobediência provocou ali a queda do homem e a sua saída do plano perfeito, do projeto que Deus estabeleceu para que ele pudesse viver realmente num lugar de deleite, de prazer e de delícias. E a palavra do Senhor nos diz que as gerações que seguiram foram gerações que foram se corrompendo pelo pecado. De modo que de Adão até Noé, nós vemos gerações cada vez mais pervertidas. E aquilo que foi estabelecido por Deus, um casamento, um homem e uma mulher, começa com os descendentes de Caim, buscar mulheres a mais, trazer elementos que Deus não havia projetado para a família, para um casamento. E muitas coisas começam a adentrar dentro da família. Nós vemos brigas, discórdias, nós vemos homicídio, nós vemos tudo aquilo que desagradava a Deus. E o homem se corrompeu de tal maneira que não tinha mais aquela comunicação com o Senhor. E o plano, o projeto perfeito no Senhor estava agora em uma terra, em um povo que deixou aquilo que era maravilhoso no projeto do Senhor e começou a se corromper com o pecado. Mas Deus, como sempre, tem um plano. Deus sempre tem um projeto. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre quer restabelecer o vínculo. Deus quer restabelecer comunicação. Deus sempre quer restabelecer relacionamento.
Ele sempre quer. E então agora ele confia para Noé um novo projeto de salvação para a sua família. A Bíblia nos diz aqui que quando Noé nasce, a palavra que é proferida a respeito do nascimento de Noé é que ele traria descanso. Este homem andava com Deus, a palavra do Senhor nos diz que ele traria consolo. O seu nome diz consolo. Noé vai trazer descanso, vai trazer consolo. Noé vai mudar a situação desta terra corrompida, vai trazer de volta a esperança do plano perfeito de Deus. A Bíblia nos diz que Noé era um homem reto, Noé era um homem justo, e Noé andava com Deus. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender, que para receber do Senhor um propósito, para entender o que tem de projeto maravilhoso para nossa casa e para nossa família, nós precisamos, acima de tudo, andar com Deus, falar com Ele, novamente estabelecer relacionamento. E você não tem relacionamento com quem você não conversa. Você não tem relacionamento com quem você não conhece. E infelizmente nós falamos que amamos a Deus, que servimos a Deus, e muitas vezes não temos um relacionamento com Ele. O relacionamento que temos é nos cultos que vamos, muitas vezes, quando oramos na igreja, ou quando há uma campanha, ou quando há um propósito, ou quando há um congresso. Mas o relacionamento que o Senhor quer, dentro do plano perfeito para a família, começa lá em casa. É lá em casa. A gente sai de casa com um vasinho cheio. A gente gosta muito de falar do pastor, do pregador, do cantor. Hoje o culto não estava bom. Hoje parece que não aconteceu as coisas como a gente queria. A gente esquece que a nossa parte é sair de casa com um vaso cheio. Aquela mulher quebrou o vaso de alabastro aos pés do Senhor, mas ela saiu de casa com o vaso cheio. Se você quer chegar na igreja, tem que quebrantar e chorar, e ver Deus operar, e ver sinal de Deus. Começa a sair de casa com o vaso cheio. Começa a fazer a tua casa um culto a Deus. É lá na tua casa que começa o culto. É quando você abre os olhos pela manhã, agradece: meu Deus, obrigada que eu estou vivo, eu estou respirando, e eu quero continuar o dia falando contigo, simplesmente pelo prazer de estar na tua presença. Nada mais, não é pelas bênçãos, não é pelo que pode me dar, mas é por quem Ele é. E Noé andava com Deus, ele tinha esse relacionamento com Deus. E Deus então olha para Noé e dá para ele um novo projeto, uma saída. Deus confia a Noé o seu projeto de salvação para a sua casa, onde nós lemos a palavra do Senhor que ele construísse uma arca. Deus estabelece e fala para ele, fala para o povo que haveria algo, aquela terra estaria corrompida, o Senhor não estava mais se agradando. A Bíblia diz no versículo 12 que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne se corrompeu, todos. Mas Deus olhou para Noé e viu que ele andava, e que ele buscava um relacionamento com o Senhor, e traz para ele algo muito importante, um projeto de salvação para a sua família. E manda que Noé então aqui faça a construção de uma arca, e dá alguns elementos que nós vamos falar nessa noite para que Noé construa esta arca. E voltando a Adão, dizer que Deus plantou o jardim, deixou o alimento, deixou o rio, deixou a árvore, deixou tudo. Mas uma coisa Deus mandou fazer: Adão tinha uma obrigação de cultivar a terra e de guardar. Deus, Ele nos dá o projeto, Ele nos dá o plano, Ele nos dá o princípio, mas cuidar da tua casa e construir a arca é incumbência sua, é incumbência minha. Deus então passa para Noé aqui a instrução e pede que ele faça então com madeira de gofer ou cipreste em algumas versões. E essa madeira de cipreste era uma madeira de alta qualidade. Eram como se fossem pinheiros muito altos, tinha uma resina muito especial.
ela era de um tom avermelhado e ela era muito, muito linda, muito usada, tanto que a Bíblia chama o cipreste como a glória do Líbano. Era uma árvore que tinha uma beleza muito grande. E embora ser uma árvore que até poderia dar mais de 20 metros de altura, por ela ser porosa, ela não era pesada. Agora imaginem, Deus deu para Noé as instruções para fazer a arca. Aproximadamente 130 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Mas com isso, ele precisava ter muito material. E eu fico pensando que quando Deus deu o projeto da arca para Noé, e aqui ele e sua família, como será que isso se deu? Noé e sua família então ouviram o que Deus tinha falado. E como Noé andava com Deus, os seus filhos sabiam: papai anda com Deus, papai ouve a Deus, papai tem testemunho de Deus na vida. Então eu vou ouvir o que o papai está falando. Papai está dizendo que Deus mandou construir a arca e pegar o cipreste, então eu vou lá, porque papai tem testemunho, papai tem exemplo de homem que anda com Deus, de homem íntegro, de homem reto. Quanto tempo foi levado cortando talvez essas árvores para trazer até o lugar, para colocar ela, transformar em madeira e colocar ela nas tábuas para colocar esta arca? Quanto tempo levou? O cipreste, ele representa a durabilidade e a resistência. Ela é uma árvore que resiste até mesmo aos fungos. E eu quero dizer para você que a construção que Deus manda você fazer, você tem que buscar em Deus o cipreste, a glória do Senhor para a tua casa, para a tua família. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus fala a respeito de levar, lançar sobre Ele muitas vezes as nossas angústias, porque o fardo dele é suave e leve. Ou seja, é leve andar com o Senhor, é leve pegar o cipreste. Quando você entende que Deus coloca na tua mão um projeto, um propósito, uma capacidade de trabalhar em prol do projeto que Ele estabeleceu, você entende que isso não é pesado de ser feito. Agora, aquela família provavelmente trabalhou junto. Será que a mulher de Noé estava dizendo para ele: mas você é louco? Quantas florestas vão ter que ser desmanchadas para arrancar cipreste? Homem, eu acho que você não está pensando direito, não. Quem sabe os seus filhos pudessem falar alguma coisa contra o seu pai, mas era uma família que estava ali unida em um mesmo propósito. Construir a arca foi uma incumbência da família inteira. E então aqui eles vão buscar esse cipreste que representa aquilo que não se corrompe, que não se deteriora. No ano de 2011, no mês de julho, houve um incêndio muito grande em uma floresta na Espanha. E durante 5 dias, aquela floresta incendiou e queimou. Ao final desse tempo, os estudiosos foram ver aquela região e perceberam que daquela floresta que incendiou, 946 ciprestes estavam em pé. Sabe o que eu quero te dizer? É que pode vir um incêndio que viesse e você aprender a construir a arca com cipreste. Começar a construir no Senhor, nessa madeira que não se corrompe, ela não tem fungo, ela não deteriora, ela é durável e não tem nada que possa corromper. Quando você constrói a tua casa baseada na palavra do Senhor, pode vir incêndio que vier, a casa do lado pode estar caindo, mas a tua permanece em pé. Deus quer que você aprenda a tomar as armas, a tomar o material para construir a tua casa na palavra que Ele tem te colocado. E segundo elemento, eu vejo aqui que o Senhor mandou que colocasse betume. O betume aqui, ele era utilizado para vedar, para preservar. E Deus diz: ó, não é só por fora não, é por dentro e por fora. Vão betumar a arca por dentro e por fora. O betume vai tapar toda a frestinha que ficou da madeira. O betume vai tapar qualquer frestinha, qualquer probleminha.
Mas sabe que eu aprendo com o Senhor que betume, da palavra do hebraico, ele tem um significado muito profundo. Betumar significa expiação, reconciliar, perdoar, purgar, encobrir, agradar, misericórdia. Meu esposo, sabe que Deus fala na tua casa? Primeiro, constrói ela da maneira correta. Usa a madeira que é da palavra do Senhor para a tua casa. E depois você deve betumar por dentro e por fora. Tira o teu casaco um pouquinho. E você vai betumar todos os dias a tua casa. Sabe como é que é? Vem cá. Vem cá. Você vai encobrir. Você vai encobrir a tua casa. Todos os dias debaixo do sangue do Cordeiro. Você vai encobrir a falha do teu esposo. Você vai encobrir a falha da tua esposa. Você vai encobrir a falha dos teus filhos. Você vai agir com misericórdia. Você vai olhar para essa pessoa e vai pensar: Deus mandou eu betumar minha casa. Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou perdoar, eu vou ter misericórdia dentro da minha casa. Ei! O Senhor está dizendo para você: cuida da tua casa, passa o betume, encobre, ama, protege a tua casa, a tua família. Muitas casas muitas vezes estão numa situação terrível. Sabe, no mar, aquilo que afunda um navio não é o mar que está do lado de fora. A água que está do lado de fora não afunda um barco, mas a água que entrou afunda. Não deixa entrar nada dentro da tua casa. Não deixa entrar palavras que muitas vezes venham entristecer teu coração. Encobre, betuma por dentro o teu coração. Não dá ouvido para o inimigo. Não dá ouvido para o inimigo quando ele diz: o amor acabou. Não tem essa de amor acabar. Você escolhe amar até o fim da tua vida. Você escolheu, você disse sim no altar. Você escolheu amar até o último dia. E como você vai amar? Encobre, protege, tem misericórdia, cuida da tua casa, da tua família. Nós precisamos ensinar a nossos filhos a amar, a ter misericórdia, e é dentro da nossa casa. Cobrir a nossa casa, coração. Passa por dentro o betume. Tira isso que não agrada a Deus. Não empresta a tua boca para Satanás para falar aquilo que não vem do Senhor. Não fale palavras aos teus filhos que vai frustrar seu coração. Não fale palavras que vão ser, entre aspas, malditas. Quantos jovens, nós trabalhamos muitos anos com jovens. Quantos jovens chegavam na igreja e falavam conosco: lá em casa meu pai e minha mãe são uma bênção. Aliás, na igreja meu pai e minha mãe são uma bênção, mas lá em casa o que eu escuto do meu pai e da minha mãe. Jovens que hoje estão aí adultos e que completaram de fato a profecia dos seus pais, porque falavam palavras malditas. Você nunca vai ser ninguém, você não tem valor. Isso é guardar, isso é betumar a casa, frustrando muitas vezes o projeto. Porque quando nasce um filho, ontem os irmãos fizeram um ato profético aqui de liberar a filha para cumprir os propósitos de Deus. Quando nasce um filho, nasce um propósito de Deus, e Deus coloca na minha, na tua mão, pai, mãe, um objetivo, uma incumbência de cuidar, de zelar, de guardar por esse filho, para que o propósito de Deus venha se cumprir na vida dele e na vida dela. Passa betume por dentro, passa betume por fora. Muitas vezes nós vemos aí, o mundo está aí despejando coisas que não agradam a Deus. E nós não podemos ser influenciados por aquilo que o mundo diz. Deus não muda padrão.
Assim como Éden saía aquele rio da banda oriente, nós vemos aquele rio também do santuário de Ezequiel 47 da banda do oriente. Deus não muda padrão, Deus não muda princípio, Deus não quebra princípio da sua palavra. Para você receber as bênçãos do Senhor, aprenda que há princípios que você precisa ter e nunca abra mão. O mundo está dizendo tantas coisas, está dizendo para os nossos filhos que não ouçam os seus pais. O mundo está dizendo para os nossos filhos que eles nasceram no sexo errado. O mundo está dizendo para os nossos filhos que não tem essa de obedecer pai e mãe. O mundo está pregando tantas coisas para os nossos filhos, mas se você ensinar, se você betumar por dentro e por fora, o mundo pode falar o que quiser. O teu filho vai aprender a ser um servo fiel. Ano passado fizeram na escola onde eu trabalho uma atividade, uma festa de Halloween. E a minha filha do meio estava com 7 anos. E aí aquele dia dia que tinha que ir fantasiado, ela pegou a camiseta do departamento da igreja, do DEPIF, e colocou, e tinha um versículo das costas, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. E foi aquele dia uniformizada para a escola. Ninguém mandou, ela decidiu. E aí chegaram lá na escola, ela me contando. Mãe, me perguntaram assim: qual é a tua fantasia? Eu não vim fantasiada, eu vim de servinha do Senhor. Você tem que betumar todos os dias, por dentro e por fora. Betuma. Ontem eu contava essa semana, ela disse: mãe, eu não posso me esquecer que não vou tomar café, porque eu estou em propósito de jejum para ser batizada com o Espírito Santo. Não precisa você ficar insistindo para o teu filho o que ele tem que fazer. Quando você betuma por dentro e por fora, quando ele aprende que o culto começa em casa, ele vai te ensinar muitas vezes a orar, a buscar, a chegar de noite e orar e agradecer a Deus, e entender que Jesus faz parte da nossa casa, da nossa vida, Ele mora conosco. Até boa noite para Jesus lá tem. Boa noite, pai, boa noite, mãe, boa noite, Jesus. Porque elas entenderam que é você trazer a presença do Senhor para dentro da tua casa. Passa o betume por dentro e por fora. Charles Spurgeon diz: a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. Irmãos, Deus não muda princípios, Deus não muda propósito, Deus não muda o valor. Ele confia em nós, Ele nos confia o seu projeto e nós temos que zelar por ele. Você tem que zelar pelo teu casamento, você tem que zelar pela criação dos teus filhos, você tem que zelar pela palavra de Deus dentro da tua casa, para que você possa acolher as bênçãos e receber de Deus o favor. O interessante é que Deus dá a orientação para Noé: faz lá da madeira do cipreste, betuma por dentro e por fora. E a única abertura que nós vemos, nós temos a porta lateral e nós temos uma abertura em cima. E essa abertura em cima, ela estava voltada para cima. Ou seja, quando você constrói a tua arca para a tua família, quando você constrói, quando você betuma, sabe que a abertura que você vai ter de comunicação é para cima. É para cima. Irmã, mas eu fiz tudo certinho, eu criei meus filhos na casa de Deus. Então saiba que é hora de você continuar falando com a abertura lá de cima. É lá de cima. É lá de cima. É insistir com Deus: Senhor, traz o meu filho para a tua casa. Senhor, traz o meu marido para a tua casa. Traz a minha esposa. Traz os meus pais para a tua casa. A porta, a palavra do Senhor nos diz que essa porta que havia pelo lado de fora, depois que a família de Noé entrou, depois que cada casal de animais entraram, Deus é que selou por fora. Ou seja, constrói a arca, vai buscar a madeira do lugar certo. Não é qualquer madeira, não é madeira que corrompe, é uma madeira que vai durar. Betuma, não deixa nada de abertura, não deixa espaço para o inimigo entrar, por dentro e por fora. Tenha comunicação com o céu, essa janela para cima. E que saiba que depois de tudo isso, você faz a tua parte, Deus faz a parte dele. Ele fecha a arca.
Sabe, Deus estabelece com Noé, e nós lemos aqui no último versículo, um pacto, uma aliança. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás tu e a tua casa dentro da arca. Sabe, nós vemos muitos pregadores hoje pregando para o mundo, ganhando muitas almas, e às vezes esquecendo que existe uma família dentro de casa. Há pouco tempo atrás teve um irmão que me disse: irmão, você tem que fazer isso, 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 e na obra. E eu disse para ele: o dia que qualquer coisa que eu for fazer me impedir de exercer o meu primeiro ministério, que é dentro da minha casa, eu estou entregando tudo de volta. Não adianta. Eu tenho que pregar primeiro dentro de casa. É lá dentro que Deus estabelece um pacto. E é quando você entende que o primeiro ministério que Deus coloca na tua mão é a tua família, para você construir, para você proteger, para você zelar, para você amar, para você encobrir. Deus coloca na tua mão, e depois que você faz a sua parte, Deus vem e termina com a parte dele. Ele sela, ele fecha a porta, ele não deixa que o mundo entre, ele não deixa, ele providencia a salvação para a tua casa. Não é todo o tempo da construção daquela arca. Mais de 100 anos construindo aquela arca, pregando. Não é louco. Em nenhum momento eu vejo a família, os filhos de Noé dizendo: papai não está certo. Não, eles seguiram no mesmo propósito, porque eles aprenderam que papai anda com Deus. Estabelecido um pacto com aquela família. Noé não ganhou mais ninguém da sua geração, mas levou para dentro da arca toda a sua casa. Ei, nessa noite eu quero te convidar a entender que Deus te confiou o seu projeto. O projeto de Deus é a tua família, a tua casa. Você pode dizer: mas eu não tenho cargo na igreja, eu não faço nada. Faz sim, precisa cuidar da tua casa, da tua família. A gente gosta muito de apontar o pastor, o líder, o encarregado. Ele tem compromisso com a igreja, ele é autoridade espiritual. Ei, irmão, pai que está aqui, está me ouvindo, saiba que você é a primeira autoridade espiritual que está dentro da tua casa. Você é o sacerdote, você é o profeta, você é o pastor da tua casa. É você. Deus chamou Adão. O pecado houve naquele lugar. Eva pecou, Adão pecou, mas Deus chamou Adão. Assuma a posição que Deus te deu. Esse é o teu ministério, zele por ele. Cuide a tua casa. A palavra do Senhor que nos diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o infiel. Não adianta nós estar na igreja de segunda a sexta cantando louvor, se nós não cuidar da nossa casa, se nós não amar o Senhor dentro do nosso lar, se nós não trazer a presença de Deus, se nós não construir a arca, se nós não betumar a arca, se nós não tiver contato com o céu. Deus zela pela sua palavra, ele sela, ele diz: eis aqui o plano, o projeto e o pacto que Deus tem para a tua vida. Saiba que quando você entende que Deus tem um projeto, Deus tem um pacto, você vai trabalhar não só pela tua geração, mas pela geração que vem depois de você. Se o Senhor não vier arrebatar a sua igreja, você tem uma responsabilidade com as gerações que seguem. Talvez os filhos de Noé ouviram o testemunho dos pais. Vovô era um homem que andava com Deus. Vovô era íntegro e reto, justo, andava com Deus. Que glória é essa, irmãos? Mas irmã, minha história você não conhece, a minha vida para trás foi toda difícil. Então faça a diferença agora. Faça a diferença hoje. Seja o Noé para a tua família. Noé também, a geração dele era tudo corrompida. Que exemplo Noé tinha? Um povo corrompido. Mas ele tomou a decisão de andar com Deus. E recebeu o pacto do Senhor, a promessa e o projeto do Senhor. Salmo 112, versículo 2 diz o seguinte. Aliás, versículo 1: louvai ao Senhor, e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Diga nessa noite: Deus me deu um projeto. A minha descendência será
poderosa na terra. Profetiza nessa noite: a minha descendência vai ser poderosa na terra, porque Deus estabeleceu o seu projeto para mim cuidar, para mim zelar, para mim amar, para mim proteger, para mim cobrir, para mim cuidar. Vamos colocar em pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Deus deu para você. Eu falei do homem líder. Não pensa, irmãzinha, que você está do lado de fora. A adjutora idônea ao lado. Ao lado. É junto. Não é em cima, não é embaixo, não é mandando no marido. Ao lado. Sabendo que ele é o líder, é o sacerdote. Você está ministrando a tua casa e a tua família. Por isso há princípios da palavra do Senhor. Nessa noite você que quer construir a tua casa, quer construir a tua arca, você quer receber essa palavra nessa noite, guardar essa promessa, esse pacto, esse projeto que Deus te confiou. Posso chamar à frente? Você pode passar à frente nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por você e pela tua casa. Se você quer profetizar nessa noite e dizer: Senhor, a partir de hoje eu tomo uma decisão. Não importa o que os outros fazem, não importa o mundo, pode estar tudo corrompido, mas eu vou andar contigo. Eu vou te obedecer, eu vou construir, eu vou pegar as ferramentas, eu vou construir a arca, e a minha descendência vai ser poderosa nessa terra. Eu sei que esse é o teu projeto para mim. Deus confiou para você, para mim. Deus deu a salvação? Deu. Mas a arca foi o trabalho que Noé teve que fazer. Cuidar da tua casa é trabalho seu. Cuidar da salvação da tua casa é trabalho dele. Se você quer nessa noite receber promessas do Senhor para a tua família, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Se você quer nessa noite simplesmente: Senhor, me ensina, porque eu não sei quais são as ferramentas que tu vai me dar. Vai começar a pedir para Deus: me mostre instrução de como andar contigo, Senhor, como cuidar da minha casa. Você que está com a tua família aí ao lado, ei, sacerdote do lar, abraça a tua esposa, abraça os teus filhos, se você está presente aí. Cuida, zela. Mas, irmão, não estou com a minha família. Você vai orar por ela mesmo assim. Onde tiver um pai e uma mãe aqui, família, profira bênção para o seu filho. Abençoe o propósito de Deus na vida dele e dela, da tua casa, dos teus descendentes. E se hoje eles não estão aqui, um dia o Senhor trará, porque a comunicação é para cima. É lá que você vai buscar em Deus. Nós vamos orar neste momento e você vai colocar na mão do Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tem a oportunidade nessa noite de estar recebendo o Senhor Jesus. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai te dar, instrumentalizar para construir a tua arca também, para a salvação da tua casa, para a salvação da tua família. E se você nessa noite quer simplesmente: Senhor, me ensina como que eu tenho que trazer a minha casa, como que eu tenho que cuidar da arca, peça ao Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento. Pai, estamos na tua presença, Pai querido, nessa noite, sabendo, Senhor, que tu tens nos dado, Pai, um trabalho, uma incumbência, um projeto. Tu nos confiou a nossa casa, tu confiou a cada um de nós, Senhor, uma família, a maior riqueza que nós poderíamos possuir. Agora, Senhor, a cada família que aqui está presente, comece, Senhor, a entrar em cada lar, em cada família, Senhor. Ensina a cada mãe, a cada pai, a cada marido, a cada esposa, como deve construir a arca, como deve construir a sua casa, como deve preparar a sua família, como deve proteger, Senhor, os sentimentos aqui nessa noite. Se há casais aqui em divisão por palavras que foram faladas e atitudes que passaram nessa noite, Senhor, vem com teu bálsamo precioso, Pai. Vem restaurar a família e perdoar, Senhor, e tratar sentimentos nos corações. Nessa noite, Senhor, vai em cada casa, a cada filho, a cada pai, Senhor, nessa noite. Possa declarar, Senhor, que a sua casa, a sua descendência vai ser poderosa.
Será uma geração diferente. Será uma geração que não se corrompe. Vai ser a geração que vai trazer o avivamento. Vai ser a geração que não vai negociar princípio. Vai ser a geração que não vai quebrar valores. Vai ser a geração que vai buscar o Senhor. Possa, Senhor, trazer a bênção do Senhor para sua casa. Possa profetizar para sua família. Que a sua descendência vai ser abençoada. A sua descendência será poderosa. Os seus filhos são uma herança que Deus tem te dado. Se Ele cuide de parte.